A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Graças a Deus por mais uma aula, mais um dia. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, que vocês também tenham uma próxima semana abençoada. E hoje que está passando esta aula, vocês sabem que dá até hoje, né? Eu acredito que vocês já deram aquele abraço na mãe de vocês. Então, quero também aqui desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão me assistindo aí junto com seus filhos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos para mais uma aula, então. A nossa aula hoje é a lição de número 6. Já estamos praticamente na metade do trimestre. Graças a Deus que nós chegamos até aqui firmes no mesmo propósito de transmitir a vocês a palavra de Deus. E o nosso texto hoje é lá em João, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Se você não conseguiu ainda pegar sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Depois você pode ler com o seu pai e a sua mãe, se você não sabe ler ainda, tá? E o nosso texto, memorizando, tá lá em Isaías 43 e versículo 25, que diz assim: Mas eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Deus, ele esquece os nossos pecados. Como assim ele esquece nossos pecados? Você sabe me dizer? Deus, quando fala que esquece os nossos pecados, é porque quando a gente se arrepende e deixa de fazer aquele ato de pecado, Deus, ele tem misericórdia e esquece o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Que mar é esse? A gente não sabe que mar é esse, mas ele lança lá, ó, esquece que o pecado existiu. Mas todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus, né? Precisamos reconhecer que somos pecadores e que o Senhor é o único que pode nos purificar de todo o pecado. E Jesus, quando estava aqui na terra, ele teve um momento que ele estava lá ensinando na sinagoga e tal, e depois ele saiu e ali os fariseus, o povo que gostava de testar Jesus, era isso que eles faziam. Eles testavam o tempo todo Jesus, porque eles queriam saber o que Jesus pensava, o que Jesus ia fazer. E aí eles pegaram uma mulher em adultério e levaram ela até Jesus. Jesus estava sentado e aí eles começaram a perguntar, né, a reclamar e perguntar para Jesus o que ele faria segundo a lei de Moisés. Que a lei de Moisés era as leis lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, onde fala lá das tábuas que Deus ordenou que cumprisse os 10 mandamentos. E naquela época as leis precisavam ser cumpridas igual hoje. Precisavam ser feitas à risca. E eles queriam testar Jesus como? Perguntou para Jesus: olha, pegamos essa mulher aqui em pecado. O que o mestre pode fazer por ela? E aí Jesus, ele estava neste momento de cabeça baixa, escrevendo na areia. Jesus, ele simplesmente falou assim: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos aqueles homens estavam com uma pedra nas mãos para tacar naquela mulher, porque naquela época quem cometia um pecado gravíssimo, a pessoa era apedrejada em praça pública. Ela teria que ser apedrejada até a morte. Olha só como era bem severa essa lei. Então, eles queriam testar Jesus para saber o que Jesus ia fazer. Mas Jesus pegou e falou que aquele que nunca pecou, quem nunca pecou? Somente Deus, somente Jesus nunca pecou. Então, ele falou que atire a primeira pedra. Então, todos aqueles homens que tinham pedras nas mãos olharam assim e não conseguiram achar neles uma vida sem pecado, porque eles tinham pecado. Então, eles soltaram a pedra da mão e foram embora, desde o mais velho até o mais novo que ia seguindo, porque eles não conseguiam jogar pedra naquela mulher, porque eles também tinham pecados.
muitas vezes pecados escondidos que eles não tinham confessado ainda. E nós sabemos que o pecado, ele suja o coração. E Jesus, sabendo disso, que aqueles homens tinham pecado, ele agiu de muita sabedoria falando isso. Ele teve muita sabedoria para falar que aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E todo o pecado que existe, ele é tirado através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, Jesus, ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado. E naquele instante que foram embora, um por um, Jesus viu que todos tinham ido embora, ficou apenas a mulher ali no meio. E então Jesus parou de escrever na areia, olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela olhou e falou assim: não tem mais nenhum, Senhor. E ele falou assim: nem eu vou te acusar. Então vai e não peques mais. Então Jesus perdoou os pecados daquela mulher. E aí ela estava agora com o coração limpo, purificado. É assim que eu e você ficamos, crianças, quando nós deixamos Jesus purificar o nosso coração, limpar de todo o pecado. Tenhamos o nosso coração limpo por Jesus. Que você possa pensar e meditar nessa palavra, porque assim como aquela mulher que tinha pecados e Jesus purificou, não é diferente na nossa vida. Nós também precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Pecados quando você desobedece o pai e a mãe, quando você entristece a Deus, quando você fala mentiras. Você precisa pedir perdão a Deus, precisa ter intimidade com Deus, chegar até Ele, orar e falar: Senhor, eu pequei, eu não quero mais fazer isso, me ajuda a não pecar mais, me perdoa, me purifica, limpa o meu coração. Então que você possa ficar com essa mensagem e que você possa meditar, porque Deus, Ele só tem amor para nos dar. E através do amor de Deus, que foi enviando o seu Filho para nos purificar de todo o pecado, nós hoje podemos conseguir a salvação por intermédio de Jesus. Nós temos direito à salvação se nós confessarmos os nossos pecados, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, aceitá-lo como o Senhor e Salvador. E assim nós conseguiremos a salvação. Que Deus abençoe e feche seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esta aula, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa se te entristecemos, se entristecemos os nossos pais, os nossos tios, tias, avós, a quem o Senhor souber, Senhor, que entristeçamos, que o Senhor possa nos ajudar a permanecer firmes e não errar mais, e não pecar. Deus, obrigado por esta oportunidade, que a cada criança que está ouvindo essa aula, que está assistindo essa aula, que o Senhor possa transformar a vida dela, que o Senhor possa transformar a família dela. Ser com eles em nome de Jesus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam de fazer a atividade, me enviar a atividade para eu corrigir, tá bom? Que Deus abençoe. Um ótimo domingo a vocês. Beijo, tchau, tchau.